camadas básicas a Bíblia afirma existirem no mundo, Caio? Camadas? Camadas básicas. A Bíblia ele deve estar se referindo de significados espirituais, de sentidos e de... Com o que a gente lida? Com que camadas dimensionais? Deve ser isso. Pode ter, camadas dimensionais. A Bíblia afirma existirem no mundo. Bom, vamos começar, olha aqui para mim. Tá olhando aqui para mim? Primeiro, você tá vendo meu corpo, certo? Você vê meu corpo, Braulio? Tô vendo, Caio. Segundo, você sente minha alma. Já expressei emoções, sentimentos, tristezas, agrados, desagrados. Corpo, psique, fui ali dentro, comi um melão com muito prazer. É um aproveitamento psicofísico do processo. A ideia de psique no grego e de nepás no Velho Testamento hebraico carrega esse significado desse elemento semi-espiritual, semi-orgânico, semi-neural, esse ente de conexões múltiplas que é a alma e que faz conexões e aproveita da água gelada gostosa à emoção de uma poesia. Aqui dentro de mim. Tá. Tem meu espírito profundo que está para além disso tudo e que vive eternamente, que é indissolvível pela sensação da minha morte física. Então só no meu corpo aqui você já vê quantas camadas. Agora em volta de mim, eu tenho vocês que fazem parte do ambiente material aqui e do curso deste mundo, que é o fluxo da sociedade humana passante pela vida da gente em relação a cuja sociedade nós estamos totalmente vinculados. Hoje a gente já tratou do curso deste mundo aqui um pouco. A gente falou de Bolsonaro, é curso deste mundo. Política, fanatismo, ódio, surto de gente toda obcecada, andando numa mesma direção. É o curso deste mundo. Eles estão brigando aí e dizendo, Caio, prega o evangelho, mas não fala do curso deste mundo. O que é impossível. O evangelho lasca o curso deste mundo. O evangelho é frequentemente inimigo do curso deste mundo. Mas está aí o curso deste mundo, sociologia, história, fenomenologia imediata. Os discursos daquele rapaz, o nome dele é o quê? Leandro Carnal. Não tem esse carequinho aí? Sim. É um analista do curso deste mundo. Ele é isso mesmo. É só isso. O Karnal é analista. Não chama para um outro nível que ele não vai. Tá ali. E aqui já é analista do curso deste mundo, com uma visão totalmente de esquerda e intelectual, culta, porém antiga. Em algumas das proposições de convicção do curso deste mundo, né? Aí você tem, além do curso deste mundo, Paulo diz que você tem os poderes que operam na sua carne, as forças da vaidade, do pensamento, interferindo, da cobiça, do desejo, das pulsões. Então, o curso deste mundo é o fenômeno do ajuntamento coletivo sociológico histórico que caracteriza todos os trends que nos influenciam ou não, dependendo da nossa influenciabilidade ou não. E você tem a dimensão da tua própria carnalidade, assim na linguagem definida por Paulo, das tuas escolhas, dos teus prazeres, dos teus caprichos, altamente influenciados pelo curso deste mundo, que te dá temas, agendas, que te impõe compromissos, que diz, se você conseguir, você fica maior, se você não conseguir, você vai ser visto menor. Todos esses critérios são curso desse mundo, e a entrega e o engajamento tem a ver
a nossa vaidade de ser, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando na vaidade dos seus próprios corações, como diz Paulo em Gálatas no capítulo 2. Aí você tem uma terceira camada de influência. A minha, a sociológica, histórica, fenomenológica imediata, e aquilo que Paulo chama de o príncipe da potestade do ar, das forças pneumáticas, mediúnicas do mal, das influências que agem como? O princípio é esse, a serpente, que é o grande arquétipo, o arquetipia desse mundo espiritual invisível, se alimenta do pó da terra, da produção dos humanos. Os humanos produzem a poeira do chão, ela processa e devolve para os humanos, de modo que eu sou influenciado espiritualmente por aquilo que me habita e que em me habitando eu exteriorizo, ou eu concordo com a exteriorização de milhares e milhões de outras exteriorizações que formam um corpo cultural sobre nós, e por meio disso aí eu sou influenciado, aí mudando o curso dos meus pensamentos que já são tendentes a entregar-me à vaidade dos trends ou das tendências. E aí entra essa força espiritual sutil, que se mistura comigo mesmo e que vai agindo e me alterando frequentemente o tempo todo. Agora, a soma de nós todos produz também uma outra realidade, uma camada, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, que no meu livro Nefilim eu chamo de o armazém das nuvens. O armazém das nuvens, que é onde toda a produção do nosso sentido, do nosso emocional, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos pesadelos, dos nossos ódios, dos nossos resíduos psíquicos, formam uma espécie de camada quântica desse negócio inteiro, que acaba sendo o grande laboratório das forças espirituais invisíveis que se servem de todo esse elemento que não é visível aos nossos sentidos, mas que é real, como uma espécie de ente psíquico, não personal, formado pelo ajuntamento das múltiplas coletividades terrestres, e que são os principais fornecedores de material para principados, potestades e poderes. Então, em cima de camadas de principados e potestades, aqui embaixo você tem forças espirituais atacando um nível menor, tem essa camada do inconsciente coletivo, e acima disso você tem uma quantidade enorme de outras camadas. Você tem principados espirituais que, de acordo com a Bíblia, vinculam-se a determinadas culturas e políticas regionais na Terra. Você vê em Daniel, tem o Principado da Pérsia, o Principado da Grécia, o Principado de Israel. Os demônios do endemoninhado gadareno pedem a Jesus para não mandá-los para fora do país, porque eles já estavam acostumados à sucessão de tudo aquilo. Tanto é que o nome do lugar era Gereza, lugar dos possuídos, porque há 300 anos que a cultura era uma cultura de possessão, que veio e começou a ser possuída. Eu não vou repetir tudo, porque é uma sequência enorme de Ptolomeus, Seleucos, começa com Alexandre o Grande, vai. Tá. Bom, já falei muito sobre isso. Então, acima de principados e potestades, você tem tronos do bem e do mal. Você tem, aparentemente, a descrição só de poderes, uma descrição neutra, como se houvesse uma camada apenas de força no universo. Força de uma natureza não mensurável por nós até hoje. Força. Acima disso, você vai tendo outras camadas, e você chega até a ter manifestações disso, que são as manifestações que a gente chama de anjo, de arcanjo, ou de demônios,
Claro que tem os furrequinhas, que atuam nesse nível das obsessões pequenas e medíocres. E você tem as grandes manifestações espirituais, as macro-manifestações, que estão interessadas em política, em economia, que é aquilo pelo que os homens comem, matam e morrem o tempo todo. E você tem presenças inexplicáveis para a maioria de nós ainda hoje, como, por exemplo, aquelas rodas e aqueles girantes lá de Ezequiel, que se manifestam a Ezequiel no tempo em que ele estava às margens do rio lá na antiga Pérsia, ou na Babilônia. E ele descreve em Ezequiel capítulo 1, capítulo 8, capítulo 12, em vários lugares, ele descreve aqueles aparatos estranhos que abrem espaço da imaginação para muitas outras concepções. Tem uma questão sobre isso aqui, Caio. O que eram os girantes que Ezequiel viu? Ele atribuiu a eles mensagens de Deus e expressões da glória de Deus. O que é isso, Caio? Na sua opinião? Realmente, você lê em Ezequiel, quando Ezequiel olha para aqueles seres, imagina, isso foi há mais ou menos 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Tem um tempo bom. Se você pegasse um negócio desse e mostrasse no século 17 da nossa era a qualquer pessoa na Terra, ela enlouqueceria com aquilo. Imagina há 3.000 anos atrás. Se você fizer um helicóptero moderno pousar há 3.000 anos atrás no meio da Babilônia, eles já vão se ajoelhar e dizer: os deuses nos visitaram. Sim. Você tem alguma dúvida disso? Não tem dúvida. Se pousasse um Airbus no deserto, você imagina um A350 no deserto do Nabucodonosor, na frente da Babilônia, eles iam cair de joelhos, iam adorar. Um drone viajando assim, um dronezinho, parando na cara do... Todo mundo ajoelhava: fala, Senhor, que teu servo ouve. Que era inconcebível. Então, quando Ezequiel viu aquilo, ele diz que aquilo era a glória de Deus, que se manifestou a ele luzes para todos os lados, não sei o que e tal. Tem duas maneiras de interpretar. Uma é que tenham sido anjos do Senhor que tenham visitado realmente. Fica difícil explicar anjo do Senhor com aqueles aparatos todos. Mas tudo bem, anjo produz cultura também. Os anjos da Bíblia não se manifestam vestidos. Vestimento é cultura. Não anda em carruagem de fogo, é cultura. Produção é cultura. Não tem a espada do anjo do Senhor? Teoricamente, para que um anjo do Senhor precisa de uma espada? A menos que ele seja um ente que faça produção de cultura. Também. Ou qualquer outra coisa. A gente vê anjos com muitos aparatos, com muitas formas. Então deixa para lá. Tá. A primeira alternativa é essa. Ele, de fato, eram enviados, aqueles seres, e falaram com ele, deram uma mensagem para ele. A outra possibilidade é que aqueles seres se manifestaram e o que ele ouviu no coração dele já foi a voz de Deus nele, a luta dele, o conflito dele, a procura dele, as perguntas dele a Deus, que ante o choque do que ele viu, estrondaram dentro dele como uma mensagem espiritual. Mas aí já não tinha nada a ver com a visualização do que ele viu, é uma outra alternativa. É claro que essa segunda alternativa deixa um monte de gente ali arrepiada, dizendo: o Caio está dizendo que talvez... Não estou dizendo nada, eu não estava lá, não aconteceu comigo. Tem muito tempo, afinal. Tem muito tempo, não é importante, não salva ninguém, não muda coisa alguma. Como também aqueles seres, numa viagem totalmente viajante, podem ser nós mesmos vindos do futuro, né? Você já imaginou essa possibilidade? Nós mesmos vindos do futuro. Nós mesmos daqui a 100 anos voltando na história. E a história escrevendo sobre si mesma sem saber. E nós lendo o nosso registro de quando daqui a 100, 200 anos nós voltamos 3.200 anos no tempo, a gente lê o registro histórico dos nossos pais. Eu que sou pai dos que irão, nesse caso, claro, dessa suposição, entendeu? Entendi.
e influenciados a fazer a viagem até lá, mas ao mesmo tempo bloqueados para não fazer nenhum tipo de intervenção em relação ao processo histórico, porque se alguém intervier no processo histórico antigo, muda o presente e alteraria o próprio futuro de quem foi fazer a viagem, que já não voltaria para lugar nenhum se fosse alterado. O processo. De modo que qualquer intervenção seria absolutamente suicida. Ter-se-ia que deixar seguir o curso. Aí, nesse sentido, o céu é o limite para as especulações e a minha mente é fértil. Eu prefiro ficar com a simplificação de que Ezequiel ouviu a palavra de Deus que ele ouviu se cumpriu e é verdadeira, e aqueles aparatos são criaturas de Deus. De que natureza, quem são elas, de onde vieram, não estou preocupado. Não consigo negá-las porque eu já vi coisa idêntica. 2 vezes. E a segunda era uma visão de Ezequiel. Só que não gerou em mim a mesma estupefação que gerou em Ezequiel, porque eu já sou um filho de uma geração de discos voadores, de aviões, de tecnologia, disso, daquilo outro. Ou seja, eu já sou filho de uma geração cínica para esse tipo de aparições celestiais. Para mim, elas são sempre mais intergalácticas e produção de uma cultura, porque eu sou filho de uma cultura que produz coisas desse tipo e manda para Júpiter. Do nosso pequeno engatinhar. Mas tudo que eu estou dizendo aqui não faz ninguém ter mais paz nem menos paz, conhecer a Deus, se tornar um ser humano melhor, nem coisa alguma. É apenas um diletantismo de um jogar conversa fora. Sobre Ezequiel, o que fica é, ele ouviu a voz de Deus, e a voz que ele ouviu era verdadeira, e a palavra que chegou ao coração dele era a palavra do eterno, coerente com o eterno, para ser obedecida por aqueles que sabem que Deus fala, com girantes, sem girantes, com aparição, sem aparição, fala no coração, e aquele que ouvir a voz de Deus não endureça o seu coração, porque isso seria uma provocação. O resto, a gente pode conversar no sábado, tomando uma original. E isso é o que importa, cara? Porque é só o que importa. Só o que importa. Mas o pessoal fica no girante, né? Ah, o pessoal quer viajar com Eric von Däniken, que eram os deuses astronautas, os deuses astronautas. E olha, aqui eu sou aberto para muito mais coisas do que as pessoas sonham que eu sou. E já tenho interesse disso desde adolescente. Quando eu era adolescente, eu guardava tudo que saía a esse respeito. Eu tinha interesse enorme sobre o significado das criaturas do universo para além do meu conhecimento imediato. Mas vamos lá. Vamos lá então, Caio. Tem um mosquitinho aqui, rapaz. Chato. É o meu microgirante. É, o teu girantinho. Ele fica me girando. Ele fica. Aqui. E você não viu a glória do Senhor nele? Né? Não, eu quero matar ele. É o teu drone. Deus me perdoe. Vai lá. Eu vou matar você. Vem IVTV, o canal é você.